Nós estamos nessa série Jesus em Minha Casa. Meu Deus, Jesus em minha casa, olha que coisa gloriosa. Às vezes nós ficamos pensando e olhando quantas vezes Jesus passou pelas casas das pessoas. A Bíblia relata que 7 vezes Jesus passou pela casa de alguém, visitou a casa de alguém, esteve na casa de alguém, e todas as vezes algo importante, algo extraordinário aconteceu. E nós vamos falar hoje da casa deste homem chamado Zaqueu. Eu queria que você se colocasse em pé, abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Todos encontraram? Diga amém. Alguns não encontraram. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, dependendo da tradução, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Hoje veio salvação a esta casa, e hoje virá salvação à sua casa, em nome de Jesus. Feche seus olhos para a palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de estarmos na Tua presença. Obrigado por tudo quanto o Senhor já falou conosco, através dos louvores, e pedimos, meu Deus, continue a falar conosco, através da Tua poderosa palavra, que abra a nossa mente, nosso entendimento, para entendermos, absorvermos, e para que possamos colocar em prática tudo quanto o Senhor há de falar conosco nessa noite. Assim oramos, em nome de Jesus, amém? Olha para o vizinho que está do seu lado e sentar e fala assim: salvação chegará à sua casa. Podeis tomar assento. A Bíblia diz que, nesse texto, que Jesus estava em Jericó. Entrara na cidade de Jericó. Jesus rodeava muito, passeava muito, circulava muito, com a sua missão de implantar o reino de Deus, de pregar a palavra do Senhor e de anunciar que é chegado o reino de Deus. Jesus curava, Jesus salvava, Jesus libertava os oprimidos. E nessa ocasião a Bíblia diz que Jesus entrava em Jericó. A Bíblia não diz quantas vezes Jesus foi a Jericó, mas tem apenas este relato, escrito que Jesus entrara em Jericó. E quando Jesus ia passando, chegando do lado de fora da cidade, lembrando que a cidade eram cercadas por muros, havia do lado de fora dessa cidade um homem cego. Este homem cego, a Bíblia não diz o nome dele, mas diz o nome do pai dele. A Bíblia diz que ele era Bartimeu. Bar significa filho de, Timeu, o nome do pai dele. Então Bartimeu significa que ele era filho do Timeu. E este homem estava sentado, mendigando, à beira do caminho.
Jesus ia passando, a caminho na entrada de Jericó. Esse homem, ao ver aquele tumulto, aquela multidão que seguia Jesus, esse homem pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que tumulto é esse? Que confusão é essa? E alguém diz para ele assim: Jesus de Nazaré está passando. E ele começa a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que a multidão, observe o papel da multidão, a multidão repreendia-o, dizendo: fica quieto, rapaz, Jesus não vai te ouvir, pare de gritar, Jesus não vai te atender. Este é o papel da multidão. O papel da multidão sempre será impedir você de chegar a Jesus, desanimar você de chegar perto de Jesus. No texto que nós lemos, a multidão impedia Zaqueu de chegar até Jesus. Aqui a multidão estava desanimando o cego de clamar por Jesus. Eu não sei o que as multidões aí disseram para você: não tem mais jeito, não adianta, para que você vai para a igreja, para que você ora, para que você clama, para que você ainda ora a este Deus, não tem mais jeito, não adianta mais. Eu quero dizer para você: não ouça a multidão, porque Jesus está passando aqui, e você terá uma oportunidade. Aquele cego falou assim: eu tenho a maior oportunidade que eu poderia ter, porque muitas pessoas iam procurar Jesus aonde Jesus estava, por causa dos milagres que Jesus estava fazendo, mas um cego não poderia fazer isso. Mas ele teve a oportunidade que Jesus ia passando na estrada da qual ele estava sentado mendigando, e ele começa a clamar cada vez mais alto, sem ouvir a multidão, o que a multidão dizia, desanimando-o. Ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus para e manda chamar o cego. E quem vai chamar o cego chega perto dele e fala assim: ó, tem bom ânimo, o mestre te chama. E a Bíblia vai dizer que, num salto, ele levantou e foi ter com Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz para Jesus: Jesus, eu quero ver. E Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. E Jesus entra na cidade de Jericó, e esse cego seguia Jesus pelo caminho, entrou junto com Jesus para dentro da cidade. A cidade de Jericó tem uma particularidade, que é a cidade mais antiga do mundo. Você sabia disso? Jericó é a cidade mais antiga do mundo. E Jericó tem duas situações diferenciadas das outras. Além dela ser a cidade mais antiga do mundo, Jericó também é a cidade mais baixa do mundo. Ela está a cerca de 260 metros abaixo do nível do mar. Jesus entra nessa cidade. Essa cidade é uma cidade, tinha muitas árvores. Os estudiosos, os teólogos, os arqueólogos relatam, muitas palmeiras havia em Jericó, e diz que até hoje não tinha oportunidade, mas se Deus quiser, teria a oportunidade de estar ali para conhecer. E o texto diz que essa foi a última vez que Jesus esteve em Jericó, porque logo na semana seguinte, Jesus seria crucificado. Então entenda o que eu vou dizer para você aqui: oportunidade vem e passa. Oportunidade vem e passa, ou você aproveita, ou pode ser a última vez que você a tem. Hoje, Jesus está aqui nesta igreja, amém? Hoje, Jesus está aqui nesta igreja, ou você aproveita, muitas das vezes pode ser a última oportunidade, nós não sabemos, a nossa vida está na mão do Senhor, mas hoje Jesus está nesta igreja, hoje é Jericó, Ele está passando, pode ser a última vez que Ele esteja passando na sua história. Mas hoje é o momento da sua oportunidade. Então preste atenção: quando Jesus ia passando, aquele cego não perdeu a oportunidade. Quando Jesus entrou em Jericó, Zaqueu não perdeu a oportunidade. O cego, de um pulo, foi ter com Jesus. Zaqueu desceu depressa daquela árvore. Então eu quero dizer uma coisa para você: desça depressa hoje, porque Jesus está passando. E é interessante falar isso. Às vezes nós não conseguimos ver fisicamente
Então nós temos uma dificuldade enorme quando nós falamos assim: Jesus está passando, Jesus está aqui, Jesus está agindo, Jesus está trabalhando ao seu favor. Nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque nós queremos ver a situação materializada, nós queremos ver algo palpável, para que nós possamos tocar, ver, para poder crer. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E eu quero dizer para você que tudo vai da fé que há no seu coração, porque uma coisa é fato: Jesus está passando. Agora, quem aproveita a oportunidade é aquele que crê. Eu lembro uma situação que a gente falho, eu começo do meu ministério, eu ia pregar em algumas igrejas, e a igreja que eu frequentava um bom tempo atrás, eu vou fazer agora, no próximo ano, agora em abril do próximo ano, 20 anos de pastorado. Então eu estava ainda galgando os degraus ministeriais, eu ainda não era pastor, e eu recebi alguns convites para pregar em alguma igreja ou outra. Nós tínhamos muitas congregações, e tinha algumas congregações em locais muito humildes, muito simples, em algumas comunidades realmente muito humildes, e eu fui convidado para ir em uma delas, e eu fui, e eu já tinha ido em várias outras. Nós tínhamos muitas congregações, tinha mais de 90, e quando eu cheguei nessa congregação, você sabe como é que é a comunidade, as ruas são apertadinhas, estreitinhas, e em frente, irmão, em frente à porta da igreja que tinha lá, que era um salãozinho, em frente tinha um bar, e naquele bendito dia, estão fazendo uma roda de samba, na frente da porta da igreja. Você imagina, atravessar a rua devia ser da largura que nós temos aqui, e para ajudar aqueles abençoados, ainda ocuparam a metade da rua ainda, para poder colocar lá os batuques deles lá, colocar lá as cadeiras, e começaram a roda de samba deles, e eles batiam e cantavam com toda a força que eles tinham, e começa o culto. Falei, meu Deus do céu, hoje vai ser complicado. E aquele som entrava, irmão, dentro da igreja, e nós estamos aqui cantando, louvando, e o som lá tocando, e nós ficar cantando, e o som lá tocando. Só que na hora que estava aqueles intervalos entre um cantar e outro cantar, aquele som entrava dentro da igreja. Aí você vê os irmãos com os pezinhos assim. Eu falei, meu Deus do céu, como é que Jesus vai passar aqui hoje? Como é que Jesus vai agir numa situação como essa? Eu falei assim, eu vou ter que pregar com toda a força que tem nos meus pulmões aqui hoje, porque senão esse povo vai ficar batendo os pezinhos enquanto eu estou pregando, eu vou ficar muito incomodado com isso. E eu achava assim, que isso aqui não vai dar nada hoje. Como é que... Porque a gente acha que Jesus só vem em ambientes da qual está tudo luxuoso, preparado, uma igreja bonita como essa, e a gente pensa que Jesus só vem em situações como essa. Mas eu quero dizer para você que a graça de Deus vai nos lugares mais obscuros, vai nos becos mais escuros, vai no lugar aonde o homem nem sequer quer ir a fazer algo, mas a graça do Senhor chega àquele lugar. A graça do Senhor alcançou o filho pródigo lá num chiqueiro de uma terra distante, e a graça do Senhor vai alcançar o seu ente querido, aonde ele estiver. Salvação vai chegar àquele lugar, aonde ele estiver. Pode ser no beco mais escuro, pode ser no lamaçal de pecado mais grudento possível, o Senhor vai chegar até ali. A graça dele vai chegar naquele lugar. Se você crê, diga amém. E estava eu lá nessa congregação, e foi me dada a oportunidade, e eu comecei a pregar. Comecei a pregar, e preguei com toda a força que eu tinha, literalmente da minha voz, porque o som estava absurdamente alto. No final, fiz um apelo, perguntando quem queria aceitar Jesus. E levanta-se, para minha surpresa, irmãos, levanta-se um homem lá da calçada, lá do lado de fora, na frente daquela roda de samba, daquele batuque todo lá. Ele levanta, entra a igreja dentro e se ajoelha diante do Senhor. A igreja entra em alvoroço, eu não entendia nada. A igreja entra em alvoroço. Os irmãos
se alegraram de tal maneira que eu não entendia. Depois que o culto acabou, veio um irmão me falar comigo: pastor, me chamar de pastor, pastor, sabe quem foi que essa pessoa que aceitou Jesus? Este homem que veio até aqui à frente, a esposa dele é membro aqui, e ela ora por ele há mais de 15 anos, naquele ambiente totalmente improvável, naquela situação que você podia nunca imaginar que Jesus ia passar, e ele nem dentro da igreja estava, ele estava do lado de fora sentado na calçada, mas a palavra de Deus chegou ali, o amor de Deus chegou ali, Jesus passou e trabalhou a palavra dele na mente e no coração daquele homem, e na hora que o apelo foi feito, ele não conseguiu se conter, entrou em lágrimas, aceitando Jesus como Salvador. Então eu digo para você, meu irmão, a graça de Deus vai passar aqui, a graça de Deus está aqui e estará onde você estiver com um ente querido, precisando que ele seja alcançado, para a glória do Senhor. Alguns meses depois, acho que um ano depois mais ou menos, perto de um ano, eu estou na sede, nós tínhamos ali a consagração de obreiros, acho que um ano e pouco depois, não lembro mais exatamente quanto tempo, mas nós sempre fazíamos em dezembro, e aquele homem, e chega um homem perto de mim, de terno, gravata, todo bonito, todo alinhado, e ele falou assim: você está lembrando de mim, pastor? E eu falei assim: não, desculpa, irmão, não estou lembrando. Irmão, se tem uma coisa que você não faça para um pastor, não pergunte para o pastor assim: você lembra de mim? Não faça isso, isso é para ser pecado. O pastor não lembra, irmão, é muita gente. E eu falei: não, irmão, desculpa. Ele falou assim: eu sou aquele homem, naquele dia, naquele lugar, que estava aquela situação, e o Senhor me resgatou, o Senhor passou ali, resgatou, e hoje eu estou aqui para ser consagrado a diácono, para a glória do Senhor. Ei, meus irmãos, nunca deixe de falar do amor de Deus, porque aonde você menos espera, Jesus está passando, e Jesus entra naquele lugar. Então a oportunidade não pode ser desprezada. Não é porque nós não estamos vendo que Jesus não está trabalhando, não é porque nós não estamos vendo que Jesus não está neste lugar. Muito bem, naquela oportunidade então, dois homens são salvos, um era rico e o outro era mendigo. Um estava à beira do caminho, o outro estava pendurado em uma árvore. Um precisou levantar-se, o outro precisou descer. Um era esquecido, o outro era odiado. Isso nos dá um recado sobre Jesus, que Jesus não faz acepção de pessoas. Tanto o pobre como o rico são carentes da graça e da misericórdia de Deus. Ele ama tanto um quanto o outro. Para Jesus não tem isso. O homem às vezes até pode fazer acepção, mas Jesus não faz. Bom, vamos falar então sobre esse homem chamado Zaqueu. Parece que foi simples o desafio de Zaqueu, mas não foi. Zaqueu teve que vencer alguns obstáculos para chegar até Jesus. Quando Zaqueu vê aquela multidão chegando, ele descobre quem era que estava entrando em Jericó. Assim como aquele cego perguntou: quem é esse? Que barulho é esse? Que confusão é essa? E alguém disse para aquele cego: Jesus vem passando. Quando Jesus entra dentro da cidade, e aí acompanhado de mais gente ainda, porque Jesus acabaram de curar um cego à beira daquele caminho, na porta da cidade de Jericó, as pessoas acompanharam mais ainda, o número de pessoas da multidão que seguia Jesus aumentou ainda mais. E Zaqueu fica: o que está acontecendo aqui? Quem está chegando aqui? Que tumulto é esse? E alguém fala para Zaqueu: Jesus de Nazaré está chegando. E a Bíblia diz que Zaqueu determina no seu coração. Zaqueu arde um desejo no seu coração, por mais simples que pareça, mas ele dizia: quero ver quem é Jesus. Zaqueu está determinado: hoje meus olhos vão contemplar quem é Jesus. Hoje eu vejo quem Ele é. E a Bíblia diz que Jesus entra na cidade, e Zaqueu queria ver quem era Jesus, só que para realizar este propósito tão simples aos meus olhos, Zaqueu deveria enfrentar e vencer algumas dificuldades. Primeira dela, a Bíblia diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Vamos entender isso. O que era um publicano?
publicano era um cobrador de impostos. Você imagina que o povo de Israel está sendo subjugado pelo Império Romano. E o que o Império Romano fazia? Selecionava, contratava alguns judeus para poder cobrar imposto do próprio judeu. E como se não bastasse, Zaqueu não era somente um publicano, ele era o chefe, ele era o líder de todos eles. Então era o homem mais odiado. Zaqueu era considerado o traidor da pátria. Zaqueu era considerado persona não grata. Zaqueu era odiado, irmãos, por todos os israelitas. Zaqueu chegou ao ponto, Zaqueu, um publicano, não poderia entrar numa sinagoga, porque ninguém aceitava ele no meio, não tinha convivência social. Ele era um funcionário público. Então, Zaqueu está diante de uma grande dificuldade, porque tinha uma multidão de judeus seguindo Jesus. Por ser funcionário público e trabalhar para o Império Romano, qualquer judeu que se dispunha a fazer isso, perdia todo o relacionamento social. Imagine, o Zaqueu carregava uma marca, traidor. Era uma dificuldade, porque jamais poderia usar a influência dele para chegar até Jesus. Ele era um homem rico, ele era o chefe de publicanos, mas ele não tinha relacionamento com os judeus. Então, ele não poderia usar da influência dele para chegar perto de Jesus. É interessante isso, porque se os relacionamentos com seus conterrâneos, era quase inexistente, então mesmo sendo um alto funcionário do império, entre os judeus sua influência era zero, e ele não poderia usar da sua influência para chegar perto de Jesus. Escute isso, Jesus não é um personagem. Ainda bem que Zaqueu não chegou perto de Jesus por causa da sua influência. As pessoas acham que chegar perto de Jesus através de uma influência é achar que tem alguém nessa terra que possa fazer algo que possa levar você até Jesus de uma forma diferente do que qualquer um outro. Jesus não é uma estrela. Jesus não é uma pessoa inacessível. Jesus não anda cercado de guarda-costas para que alguém chegue. Sabe aquela situação, fala assim, deixa eu te apresentar alguém aqui. Ter essa influência para chegar alguém até você, para que você possa ter acesso a essa pessoa. Jesus não é esse tipo de pessoa. Ninguém pode chegar até Jesus por influência de outro. Então como é que você chega perto de Jesus? Com o coração contrito, quebrantado e desejoso de conhecê-lo. Então Zaqueu não chegou até Jesus por causa da sua influência. Ele não poderia chegar até Jesus pelo seu cargo. Segundo problema que eu vejo, a dificuldade que Zaqueu teria de enfrentar é que a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura. Zaqueu era pequenininho. Zaqueu era, como diz aí por aí, uma tampinha. E o que acontece? Zaqueu não podia chegar diante daquela multidão, porque a multidão não permitia o acesso de Zaqueu até onde Jesus estava. Irmãos, para imaginar. Jesus, quando multiplicou pães e peixes, a Bíblia diz que havia 5.000 pessoas, homens, em volta de Jesus. Então você imagina mais mulheres e crianças, quantas pessoas tinham ali? Jesus estava num local deserto, e chegou esse tanto de gente. Você imagina, na cidade, Jericó, Jesus está chegando, Jesus já estava com a fama lá em cima. Então, aquele homem era de baixa estatura. A Bíblia está dizendo que ele era fora dos padrões hebreus, fora dos padrões judaicos. Ora, sendo baixinho, dificultava ver Jesus? Claro, talvez um baixinho, uma criança, não tenha dificuldade de ver o pastor Anselmo, porque eu ando com ninguém em volta de mim, quase ninguém em volta de mim. Você já teve em shows ou em situações públicas que estavam uma pessoa importante, você nem sequer consegue chegar nem de perto, por causa da multidão que aglomerava. Qualquer criança pode me ver, mas Jesus era diferente. A Bíblia diz que do texto, ele procurava ver e saber como era Jesus Cristo, que ele ficava na ponta dos pés, mas não poderia ver, porque ele era de pequena estatura.
Zaqueu não queria falar com Jesus, Zaqueu não queria tocar em Jesus. Zaqueu não fala, a Bíblia não fala nem que queria conversar com Jesus. Zaqueu apenas queria ver quem Jesus era, mas a multidão era um obstáculo. Terceira dificuldade que eu vejo que Zaqueu teria que enfrentar: Zaqueu não tinha a foto de perfil de Jesus. Zaqueu não conhecia, não tinha o Instagram de Jesus, vamos colocar no dia de hoje. Zaqueu não sabia quem era Jesus. Como identificar quem era Jesus? Como alguém identificava no meio daquela multidão quem era Jesus? Zaqueu nunca viu o rosto dele. Se Jesus entrasse aqui hoje, meu irmão, nenhum de nós saberia quem era Jesus pela sua fisionomia. Se você não conhecesse Jesus, e Jesus entrasse por essas portas, ele poderia estar sentado ao seu lado, e você não saberia quem era Jesus, porque Jesus era como qualquer um outro. Jesus não tinha nenhuma diferença. Jesus pisou aqui nessa terra, desceu num trono de glória, mas ele entrou num corpo normal como qualquer outro. A Bíblia diz que ele era semelhante a todos, ele era igual à sua aparência, não havia nada da sua fisionomia que destacasse Jesus. Lembre que Jesus, já perto de ser crucificado, Jesus, ele vai ao Getsêmani, e o Judas vai trair Jesus, e os soldados perguntam: vem cá, mas como nós vamos saber quem é Jesus? O Judas falou assim: vai ser aquele que der um beijo no rosto dele, esses vão saber. Entenda que Jesus precisava ser identificado por alguém, somente olhando ninguém saberia. Então Zaqueu falou assim: como que eu vou descobrir quem ele é? O profeta Isaías, em Isaías 53, vai dizer que ele era homem de dor, experimentado no trabalho, homens de quem nós escondíamos o rosto, beleza alguma se víamos nele. Ou seja, não havia nada na sua aparência que dissesse: esse é Jesus. Pela cor da pele, esse é Jesus, não dava para dizer. Pela cor dos cabelos, eu sei que nessa figura se coloca aí um Jesus de loiro, de olhos azuis. Esse Jesus seria muito fácil de ser identificado naquela época, se essa fosse a realidade, mas não é, não era assim. Jesus não era identificado pela cor dos seus cabelos, dos olhos ou do seu nariz, não existia nada que pudesse identificá-lo. Jesus, no meio do povo, era igual ou semelhante ao seu companheiro. Mas escute isso: como então alguém identificaria quem é Jesus? É fácil. Nós vamos identificar quem Jesus é pelo jeito que ele fala. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Ali Jesus estava num corpo glorificado, Jesus já havia ressuscitado, e Jesus caminha com aqueles discípulos, caminho afora, aqueles discípulos animados, entristecidos, porque o Salvador havia morrido, aquele que esperavam que viesse redimir Israel, tirar Israel das mãos dos romanos, do jugo do Império Romano, morreu. E Jesus aparece e fala assim: rapaz, honestos de coração. E Jesus vai andando no caminho de Emaús, que era uma aldeia, distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus vai andando com eles. E a Bíblia diz que Jesus vai falando, desde Moisés até os profetas. Jesus vai pregando para eles. E quando eles chegam na casa deles, eles constrangem que Jesus entrasse. E sentado à mesa, no partir do pão, Jesus revela quem ele é. Eu acredito, a Bíblia não fala como foi, mas eu acredito que talvez a marca dos cravos das mãos, quando Jesus parte o pão, demonstrou, não sei. Eu sei que ali Jesus revela e some diante deles. E eles diziam: como nós não podemos identificá-lo? Você não vê como ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Escute isso: Jesus é identificado pelo modo que ele fala. Eu estou aqui falando, mas ele está falando no seu coração. É desse jeito que você vai identificar que Jesus está aqui. O seu coração começa a arder por falar dele, por falar da palavra dele. Logo você sabe que Jesus está aqui, porque ninguém fala como Jesus, ninguém prega como Jesus, ninguém aconselha como Jesus, ninguém profetiza como Jesus, ninguém exorta como Jesus, ninguém conforta como Jesus, ninguém consola como Jesus. Nós sabemos que Jesus está aqui porque o nosso coração está ardendo na presença dele. Esse era o jeito de saber que Jesus estava ali, que Jesus ia passar. Certa ocasião,
A Bíblia diz que mandaram prender Jesus. Escuta isso. Mandaram prender Jesus. E os guardas vão até o local que Jesus estava ministrando. Falam assim, vamos descobrir quem é esse camarada. E lá está lá Jesus pregando. E eles vão falar assim, vamos prender esse camarada aí. E quando eles chegam para prender Jesus, está lá Jesus pregando. E os guardas ficam ouvindo a pregação de Jesus. E os guardas ficam ouvindo. E um diz para o outro assim, já já a gente pega ele. Já já a gente algema ele. Aguenta aí, vamos ouvir mais um pouquinho. E a palavra vai, Jesus vai falando. E a palavra vai penetrando no coração deles como uma espada de dois gumes, que vai lá na divisão entre a alma, entre juntas e medulas. E a palavra de Deus vai trabalhando no coração daqueles homens. E vai discernindo os pensamentos e as intenções dele, daqueles guardas. E quando o culto acaba, os guardas estavam maravilhados e cheios do alimento espiritual que Jesus tinha acabado de dar. E quando voltaram para os seus senhores perguntaram, cadê o homem? Prenderam ele, cadê? Um guarda fala assim, olha, nós até íamos prender mesmo, mas quando chegamos ali, ele estava falando. E daí que ele estava falando? Senhor, o senhor me desculpa, mas nós nunca ouvimos alguém falar como aquele homem fala. Ei, meu irmão, ninguém fala como Jesus. Escuta isso, ninguém fala como Jesus. Quando ele fala, o vento cessa, o mar se acalma. Quando ele fala, a morte recua e o diabo bate em retirada. Quando ele fala, o doente é curado, o oprimido é liberto. Quando ele fala, a tristeza tem que ir embora. Quando ele fala, a porta trancada se abre, o cadeado se parte, a corrente se arrebenta. Quando ele fala, o caído se levanta, o soberbo é abatido, o humilde é exaltado. Quando ele fala, a terra treme ao som da sua voz. Ninguém fala como Jesus. Glória a Deus. Se você está sentindo ele falar com você, dá uma glória a Deus. Seu coração está ardendo porque ele está aqui falando conosco. Glória a Deus por isso. Jesus está passando. É assim que eu identifico quando Jesus está presente. É quando ele fala ao meu coração. Quando Zaqueu percebeu que a multidão atrapalhava ele. Quando Zaqueu percebe isso, ele diz assim, eu não vou perder mais tempo com essa multidão. Ele diz, eu vou deixar essa multidão para trás. E a Bíblia diz que ele corre adiante da multidão. Versículo 4 de Lucas 19. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro para vê-lo, porque ele sabia que ele ia passar por ali. Escuta, meu irmão, não perca tempo com a multidão, conforme eu já disse. Não perca, deixe a multidão para trás. Deus já tem uma oportunidade para você, logo adiante. Zaqueu correu, como diz o texto, subiu nessa figueira, e essa figueira estava à beira do caminho. Não tem dono, essa figueira não tinha dono. Significa então que ela era uma figueira pública, acessível para qualquer um que quisesse subir. Escuta, só não sobe quem não quer. Só não vê Jesus quem não quer. Mas o problema de Zaqueu era esse: subo ou não subo? Pastor, talvez alguém pergunte, devia ser difícil para Zaqueu porque ele tinha umas perninhas curtas. Mas a Bíblia diz que a figueira era brava, ou seja, ela tinha muitos galhos. Então eu quero dizer para você que não era, a estatura de Zaqueu não era uma dificuldade para ele subir. A dificuldade estava na sua posição social. Vai que eu subo e alguém fica sabendo. E vai chegar talvez um comentário lá na corte e vai dizer assim, aquele camarada que é chefe do cobradores de impostos, chefe dos publicanos, ficou doido. O que aconteceu? Passaram lá e viram ele em cima de uma árvore. Sabe o que começou? Certamente, me permita parafrasear aqui.
Ele ia ter pensado: como pode vocês confiar uma repartição tão importante do império para alguém que tem um comportamento como esse? Mas o que ele estava fazendo lá? Estava em cima de uma árvore. Um homem rico, de uma grande posição social, chefe de um departamento importantíssimo do Império Romano, estava pendurado em cima de uma árvore. Imagine como seria o burburinho nas festas e nos jantares da corte romana. Talvez alguém perguntasse: como está Zaqueu? Cadê Zaqueu? Como está Zaqueu? E alguém dissesse: ele não está muito bem não. O que houve? A semana passada viram ele em cima de uma árvore. Um homem com tanto dinheiro, com uma posição social tão elevada, com um cargo tão honrado pelo império, ficou louco. Mas o que Zaqueu estava fazendo lá? Subiu só para ver um tal de Jesus passar. Ei! Que Jesus era esse? Talvez alguém perguntasse. Esse Jesus, esse tal de Jesus, que está pregando por aí, curando cegos, purificando leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos, soltando a língua dos mudos, multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos. Ou seja, ele passou em Jericó, e Zaqueu enlouqueceu. Eu fico imaginando Zaqueu pensando nisso: subo ou não subo? Mas Zaqueu falou assim: eu não quero nem saber o que vão falar de mim, mas hoje eu vou ver ele. Hoje eu quero saber que ele vai falar comigo. Eu sei que eu vou vê-lo hoje, e eu não estou nem aí, não quero nem saber se vão contar para César, mas hoje eu vejo ele. Eu não quero saber o que vão falar na outra cúpula da sociedade, mas hoje eu vou ver ele. Eu não estou nem aí, hoje eu vejo Jesus de Nazaré. Ei, meu irmão, escute isso: o dia que a sua credencial te atrapalhar de ver Jesus, rasgue e jogue fora. O dia que o seu diploma universitário atrapalhar você de dar glórias a Deus, jogue ele fora. O dia que o seu dinheiro, seus amigos, seus vizinhos, sua posição social atrapalhar você de ver Jesus, largue tudo isso e jogue fora. Deixe tudo, abandone tudo, porque Ele é maior, mais precioso, mais valioso, mais importante do que tudo isso que tem neste mundo. Não há posição social, meu irmão, que seja melhor que Jesus. Não há amigos que você tenha no trabalho, em casa, que se eles te atrapalham você de chegar perto de Jesus, de procurar Jesus, de ver quem é Jesus, deixe todos eles. Pastor, mas o que será que meus amigos vão falar de mim quando eu falar essa história de ir para a igreja, de aceitar Jesus como Salvador? Que história é essa? Que seus amigos vão falar que eu estou ficando louco? Deixe para lá. Jesus vale mais do que tudo isso. Zaqueu pensou assim: eu não quero nem saber. Eu não quero olhar para a minha posição social. Eu não quero olhar se os meus subordinados vão me ver aqui e falar assim: o chefe ficou doido. Não, eu vou fazer de tudo para ver Jesus. O texto começa dizendo que Zaqueu era chefe. Ou seja, ele era grande, pequeno em estatura, mas era grande socialmente. O texto vai dizer que ele era rico, ou seja, ele era grande, mas para ver Jesus, ele era pequeno. Alguém é grande, pode se sentir grande, até Jesus chegar. Ele é muito influente, manda em muita gente, mas Jesus chegou, ele é pequeno. Ele tem um cargo elevado, é respeitado, conhece muita gente, mas Jesus chegou, ele é pequeno. Ele tem muito dinheiro, tem muitas propriedades, mansões, carros caros, mas Jesus chegou, ele é pequeno. Porque aonde Jesus está, não tem ninguém grande, meu irmão. Porque grande só tem um, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tem na sua mão todo o poder. Ele é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Qualquer outro é pequeno, é pequeno, é pequeno, é pequeno perto dele. E o bom é que Deus se agrada de pequenos. Deus se agrada de pequeno, irmãos. Está tudo certo ser pequeno. Quanto menor, mais Deus se agrada. Quanto menor, mais Deus se agrada. Deuteronômio 7,7, Deus vai falar assim: o Senhor os amou e os escolheu
Deus falando para Israel: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos. Vocês eram o menor de todos. E Deus escolheu a Israel por serem o menor. Escute isso: Davi era o menor da casa dele. Gideão era o menor. Escuta, 1 Coríntios 11, 27 vai dizer assim: Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. É Deus que escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus que escolhe as coisas que não são para as confundir as que são. Deus é especialista em usar improváveis. Tem algum improvável aqui nessa noite? É você que Deus vai usar. Você que se sente pequeno, é você que Deus vai escolher. É você, sou eu, que Deus escolhe, porque Deus tem especialista em usar os pequenos. Deus é especialista. Deus chama Davi, o menorzinho da casa dele. Deus chama Gideão, o menorzinho da família, a menor tribo, porque Deus faz isso. Zaqueu era pequeno. Entenda que Zaqueu correu e subiu em uma árvore. Por que Zaqueu fez isso? Porque Zaqueu sabia que ele ia passar. Eu nem preciso falar com você, falar com ele, basta somente que eu o veja, e lá vem Jesus, na rota certinha que Zaqueu sabia que ele ia passar. Não tem erro, na rota certa. Eu vou subir ali, porque Jesus vai passar. Meu irmão, a rota é certa. Abrimos essa porta, reuniu 2 ou 3 na presença do Senhor, começou a louvá-lo, começou a adorá-lo, não tem jeito, a rota está traçada, Jesus vai passar, Ele vai passar, abriu a Bíblia, começou a pregar, não tem erro, Ele vai passar, e por isso que Ele está passando aqui nesta noite. Você sabia a rota, porque Ele está passando aqui. Ele não passa por passar, Ele não anda por andar. Aonde Ele passa, milagre acontece. Aonde Ele passa, o caído se levanta. Você está sentindo a presença dEle aqui neste lugar? Então levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Hoje é dia dEle passar aqui. Hoje a rota está traçada, meu irmão. Ele está passando aqui, e lá vem Ele. Zaqueu está lá em cima da árvore e diz: meu Deus, lá vem Ele, lá vem a multidão, lá vem Jesus, Ele está chegando. Mas como que eu vou saber quem é Ele? Como que eu vou saber no meio daquela multidão quem é Jesus? A Bíblia diz que Ele não estava pregando, a Bíblia não diz que Ele estava expulsando demônio, a Bíblia não diz que Ele estava curando enfermos, a Bíblia diz que Ele estava passando, e uma multidão em volta dEle. Eu nunca vi Ele. Meu Deus, me ajuda. Como eu vou saber quem Ele é? Eu quero crer que o Espírito Santo falou: calma, Zaqueu. Calma, Zaqueu. Você não sabe quem Ele é, mas Ele sabe muito bem quem é você. Oh, aleluia. Ele sabe muito bem quem é você. Oh, diga para o irmão que está ao seu lado: fica tranquilo, Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Diga assim: Ele te conhece. E Jesus vem. Eu fico imaginando a cena, irmão. Para pensar na situação. Jesus vem, para debaixo daquela figueira. Zaqueu, quem Ele é? Quem Ele é? Mas quem Ele é? Quem pode ser Ele? Quem pode ser Ele? Jesus para e olha para cima e fala: Zaqueu. Ah, meu Deus, Zaqueu. Entenda isso, irmão. Acho que ninguém chamava Zaqueu pelo nome. Sabe por quê? Sabe o que significa o nome de Zaqueu? Puro, justo. Zaqueu podia ter qualquer nome, menos chamarem ele disso. Podia chamar de ladrão, sem vergonha, vagabundo, ladrão, traidor da pátria. Esses certamente eram os adjetivos que usavam para falar de Zaqueu. Ninguém falava: ô puro, ô justo, jamais. Acho que fazia muito tempo que Zaqueu não ouvia o nome dele. Aí vem Jesus, para de baixo, olha para cima e fala: Zaqueu. Zaqueu deve ter quase morrido do coração ali, meu irmão. Zaqueu deve ter pensado: meu Deus, ele me conhece. De onde este homem me conhece? Ei, escute isso. Talvez você esteja pensando: Deus não me conhece. Deus não me conhece. Mas eu ando fazendo tanta coisa. Jesus não conhece o meu parente. Jesus não conhece o meu filho. Meu filho anda tão distante dos caminhos do Senhor. Jesus não conhece o meu marido. Ele nunca botou o pé na igreja. Jesus não conhece a minha filha. Ela nunca chegou nos caminhos do Senhor. O meu tio, minha tia, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Jesus não conhece eles, porque eles nunca vieram até a igreja. Mas eu quero dizer para você:
Jesus conhece eles muito bem. Jesus conhece ele muito bem. Em João capítulo 8, eles começam a discutir, e Jesus fala sobre Abraão, e eles vão falar assim: como é que você pode conhecer Abraão, rapaz? Como é que você pode falar de Abraão? Jesus vai falar assim: rapaz, antes de Abraão nascer, eu já era. Antes de Abraão nascer, eu já era. Ei, meu irmão, escute isso, preste muita atenção nisso. Ele te conhece. Ele conhece o seu levantar, o seu deitar, o seu falar. Ele conhece o seu agir. Ele conhece o seu pensar, meu irmão, o seu cantar, o seu orar, o seu caminhar. Ele conhece os seus sonhos. Jesus conhece suas lutas. Jesus conhece as suas dores. Ele conhece o que você fez ontem, o que você está fazendo hoje e o que você está pensando em fazer amanhã. Ele conhece o seu endereço, aonde você mora, o seu trabalho, a sua profissão. Ele conhece toda a sua vida, o que está faltando, o que está sobrando. Ele tem o que te dá, ele sabe o que te tirar. Ele conhece o seu estado da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Escute isso, ele sabe o número da sua conta, ele sabe quanto você precisa, quanto você tem, quanto está faltando, ele sabe as tuas dívidas, ele conhece até os seus inimigos, os seus acusadores e os seus caluniadores. Ele conhece você mais do que você mesmo. Entenda isso, Jesus te conhece, não tenha dúvida disso. E a cada um dos seus entes queridos que precisa de salvação, Jesus te conhece. E a Bíblia nos fala que Jesus chama ele. E quando Jesus para e olha para cima, toda aquela multidão olha também. A mesma multidão que lá atrás olhou para baixo: ô tampinha, sai daqui que aqui você não tem vez. O traidor, sai daqui porque aqui você não tem oportunidade. Aquela mesma multidão que olhou para baixo, agora teve que olhar para cima. Jesus está falando com Zaqueu. Aquela hora, a multidão, se quisesse ver Zaqueu, tinha que olhar para cima. Sabe quem faz a multidão nos olhar? O olhar de Jesus. Se ele não olha para a gente, meu irmão, ninguém olha. Lá atrás, Zaqueu era só mais um. Mas agora, Jesus e toda aquela multidão está olhando para ele também. Escute isso, eu e você só despertamos os olhares de alguém porque Jesus que olhou para nós antes. É Ele quem faz na nossa vida, é o olhar dele que nos projeta. Entenda isso. E Jesus fala para Zaqueu: ei, desce depressa. Desce depressa que hoje me convém pousar na sua casa. Jesus, é Ele que está se convidando, porque hoje me convém. Zaqueu, desce depressa. Jesus está dizendo: para você me ver, parabéns, Zaqueu, você teve que subir. Mas agora, para você tornar meu amigo, você precisa descer. Para você me ver, parabéns, você subiu. Mas para ter comunhão comigo, Zaqueu, tem que descer. Para ser um obreiro e servir na casa do Senhor, tem que estudar. Tem que fazer teologia. Claro que tem. Se preparar, se preocupe, suba. Está tudo certo. Mas para ter unção, tem que descer. Estão me entendendo? Diga amém. Talvez alguém aqui esteja no pedestal. Deus está dizendo: eu quero ir para a sua casa. Mas primeiro, você tem que descer. Jesus quer muito entrar no seu coração, entrar na sua família, ir com você para a sua casa. Ele quer muito isso. Se você descer hoje, Ele vai. Mas se você não descer, Ele não vai. Zaqueu teve a alegria de receber Jesus. Ele disse que ele desce depressa e recebe Jesus com alegria.
Entenda, o mundo tenta inverter isso. Foi o que nós cantamos aqui e o Andrei ministrou. O mundo tenta mostrar que a alegria é outra coisa. Se você, meu irmão, passar por lugares de domingo de manhã, talvez você tenha essa experiência. Você passa por bairros boêmicos, você passa sobre locais próximos às baladas que tem por aí. Você vai ver neste caminho, principalmente pelas manhãs de domingo, pelas manhãs de sábado, jovens bêbados, vomitando pelas calçadas. Aí eu pergunto, é isso que é alegria? Injetar drogas, isso que é alegria? Viver nas noitadas do pecado, é isso que é alegria? Se prostituir, é isso que é alegria? Será que é isso que é curtir e celebrar a vida? É isso que o diabo mostra. A alegria está nisso. Mas escute uma coisa: os banquetes do diabo são falsos. Ele promete prazer, mas paga com culpa. Ele promete liberdade, mas escraviza. Ele promete vida, mas entrega a morte. Mas o banquete de Jesus é a alegria. Nesse banquete, a graça, a perdão, a restauração, a cura e a vida eterna. Receba Jesus com alegria. Venha a Ele com alegria. Não se preocupe o que os outros vão dizer. No finalzinho aqui, eu estou terminando. No final desse texto que nós lemos, a Bíblia diz que a mesma multidão que queria impedir o cego de ver Jesus, calar o cego, a voz do cego, abafar a voz do cego de clamar a Jesus, a mesma multidão que estava impedindo Zaqueu de ver Jesus, é a mesma multidão que vai murmurar quando Jesus diz: eu vou para a sua casa. E Zaqueu imediatamente vai mostrar algo que qualquer um de nós percebe em si próprio. Não vou falar nos outros, porque a Bíblia diz nós examinarmos a nós mesmos. A transformação que causa um encontro com Jesus e quando salvação entra na nossa vida. Primeira coisa que Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E tem mais: se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Esse é o poder transformador da salvação. A gente vê, o Evangelho é isso, meu irmão. A gente vem como está, mas nunca deve permanecer como veio. Tem que haver transformação. O encontro com Jesus causa transformação. O encontro com Jesus traz alegria. O encontro com Jesus muda o nosso caminho, redireciona a nossa rota, recalcula a nossa rota. O encontro com Jesus faz toda a diferença. E Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Eu queria convidar o louvor para subir, e eu quero orar por você. Eu quero fazer oração porque você veio aqui essa noite. Tenho certeza que você colocou naquelas taças, naquela taça, o nome de alguém da sua família que ainda não teve o encontro com Jesus. Mas assim como salvação entrou na casa de Zaqueu. Olha bem, a Bíblia diz que salvação não entrou em Zaqueu. Salvação entrou na casa de Zaqueu. Quando a Bíblia fala casa, é todos os seus familiares. Todo aquele carcereiro, onde Paulo estava preso, salvação entrou em toda a sua casa. Ele e toda a sua casa foram salvos. Então salvação entrou na casa de Zaqueu. Eu convido você a ficar em pé. Salvação entrou na casa de Zaqueu.
E eu tenho certeza que salvação entrará na sua casa. Você veio aqui hoje tomando uma posição diante do Senhor. O mundo espiritual é um mundo que nós devemos pelejar por ele, esforçar por ele. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Zaqueu se esforçou, Zaqueu subiu naquela árvore, Zaqueu fez de tudo para ter um encontro com Jesus. E nós vamos aqui guerrear espiritualmente, para que o Senhor alcance a vida de cada um dos seus entes queridos que aqui não estão. Nós vamos guerrear aqui nessa noite, pedindo para que o Senhor alcance aonde eles estiverem, para que a graça do Senhor vá aonde eles estiverem. Nós vamos planejar aqui essa noite para que caia a escama dos olhos, para que eles não possam ver, que estão impedindo que eles vejam a salvação em Cristo Jesus. Não desistam. Naquela noite eu vi o agir do poder de Deus naquela comunidade que eu falei que eu preguei. E eu tenho certeza que da mesma forma, o mesmo Senhor que passou ali, está passando aqui, e vai passar aonde o teu ente querido está agora, e vai tocá-lo, vai resgatá-lo, vai agi-lo, vai agir. Deus vai usar a tua boca para falar palavras de vida. Profetiza a palavra de vida sobre a sua família, meu irmão. Não desista, não olhe o barulho, não olhe o que a multidão está dizendo, não olhe o que a multidão está te impedindo, não veja o que a multidão está falando. Foque no Senhor, foque no Senhor, porque o Senhor vai trabalhar a seu favor. É um ato de fé, é um posicionamento no mundo espiritual. Eu quero dizer, e quero que você também diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode profetizar isso com autoridade no mundo espiritual. Entenda uma coisa, meu irmão: há poder nas nossas palavras, há poder naquilo que eu falo. Jamais diga para alguém: você não será. Jamais diga para alguém: você não pode. Jamais não diga para alguém: não vai dar certo. Não, profetiza vida, profetiza. Isso cabe a nós. O Espírito de Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Entenda isso. O Espírito de Deus levou Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. E o Espírito de Deus falou para ele: esses ossos podem reviver. A Bíblia diz que eles estavam sequíssimos, mas o Senhor falou: profetiza sobre eles. Jesus falava, Deus falava, e o profeta repetia. Entenda, Deus falava, ossos secos, não acontecia nada. Mas quando o profeta falava, os ossos se mexiam. Bom, cabe a nós a profetizar sobre a nossa família. Cabe a nós guerrear e dizer: inferno nenhum vai ficar para trás. Nenhum vai ficar para trás. Todos serão salvos. É um posicionamento espiritual. Eu não abro mão da minha família, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão de guerrear por eles. Parece que não está dando nada, parece que não vai acontecer nada, mas meu irmão, não é para você agir pelos olhos da carne, é para você agir por fé. Nós não atentamos por aquilo que nós vemos, nós atentamos por aquilo que nós cremos. E nós cremos que há poder nesse evangelho, nós cremos que há poder na palavra do Senhor, e há poder naquilo que eu ministro sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha vida financeira. Há poder naquilo que eu declaro na minha casa, que eu declaro sobre a vida dos meus filhos, que eu declaro sobre a minha vida. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela pregou para ela mesma. Ela não podia conviver com ninguém, mas ela dizia: se tão somente, se tão somente. Ela com ela mesma: se tão somente, se tão somente. É só eu tocar, é só eu chegar perto, é só eu encostar. Se tão somente, se tão somente. Profetiza: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso em alto bom som? No 3, 1, 2, 3. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos orar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, senão vai vir todo mundo. Todo mundo tem alguém. Eu tenho alguém. Você tem alguém que a gente ama e quer ver lá no céu com a gente. A gente quer chegar no dia que for aberto o livro da vida e vai dizer lá o meu nome. Mas eu quero que tenha o nome também do familiar querido, de alguém que eu amo. Eu quero que o nome dele esteja lá também. Eu quero sentar na borda do corredor dele, na mesa, e ter os meus amados ao meu lado.
Mas existe um posicionamento no mundo espiritual que eu preciso tomar. E esse posicionamento é não abrir mão, é não ouvir a multidão, é não dar atenção para o que estão dizendo, talvez a própria pessoa. Mas entenda uma coisa: aonde Jesus chega, o jugo é quebrado, as escamas caem dos olhos. E vamos orar e vamos guerrear de uma forma espiritualmente, profetizando: Senhor, todos serão salvos. E você vai dar os nomes aí. Nós vamos orar e você vai dar os nomes aí. Senhor, todos, mas o todos tem que ter nome. Todos tem que ter nome, porque é este nome que você quer ver escrito no livro da vida. Todos tem que ter nome. Então nós vamos levantar um clamor e você vai dizendo, vai profetizando. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, de posse dessa palavra, sabendo que aonde o Senhor chega há salvação. Assim, Senhor Deus, como chegou a salvação na casa de Zaqueu, não somente na vida de Zaqueu, mas em toda a sua casa. Deus, nós queremos ministrar, nós queremos declarar em alto e bom som, para que todo o inferno ouça, que eu e a minha casa, todos eles serviremos ao Senhor. Nenhum ficará de fora, nenhum vai ficar de fora, nenhum vai servir de servo do inferno. Todos estarão comigo nas bodas do Cordeiro, todos estarão comigo nas mansões celestiais, todos estarão comigo no coral celestial, clamando, louvando junto comigo. Glórias ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é meu Deus. Eu quero que Ele esteja ao meu lado, e quero dizer que Satanás não tem mais poder sobre a vida dos meus familiares, dos meus entes queridos, dos meus amigos. Satanás, o inferno, você vai quebrar hoje. Todas as suas amarras serão quebradas hoje. Todas as correntes que estão aprisionando os meus familiares serão quebradas hoje. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos a falência do inferno. Hoje nós declaramos frustrado todos os planos de Satanás que estão aprisionando os nossos queridos. Hoje nós nos posicionamos como um exército do Senhor e declaramos e profetizamos: todos serão salvos. E declaramos: nenhum vai ficar para trás. Vai dando o nome deles aí, vai dando o nome dos seus queridos, vai falando o nome de cada um deles, vai dizendo: fulano, ciclano, beltrano. Senhor, atenda, Pai. Vai dando nome, vai dando nome. Deus, nós profetizamos, e a tua palavra diz que aquilo está ligado aqui na terra, está ligado no céu. E nós aqui agora, como família, declaramos que a nossos entes queridos servirão ao Senhor. Serão todos salvos para a tua glória e para o teu louvor. E se você quer, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle.